Então, boa noite a todas, que vocês sejam muito bem-vindas. Mais um dia da nossa jornada da constelação. E hoje eu trouxe uma convidada especial, que é uma querida amiga. Ela, na verdade, chegou na minha vida como minha cabeleireira. Depois, ela se tornou minha paciente. Agora já virou amiga daquelas amigas assim que moram no coração. Vira e mexe, uma manda mensagem para outra, né, Ju? Já se Amiga que manda... transformou. Eu não entendi o que você falou que cortou. amiga que manda meme o dia inteiro. Viu um rios É. legal, já manda no direct. Olha isso! Ela E achou um aí, negócio legal, ela manda para mim, aí eu fico lá, às vezes, uma semana sem conseguir ver os vídeos que ela mandou para mim. De tanta correria que tá para cá. mas Então, eu sempre hoje, falo que a pessoa mandando os memes, considere essa pessoa, porque ela lembra de você. é mesmo. Quem fica mandando meme pra gente que lembra da gente. Que bom! Então, eu queria saber, como sempre é de praxe, a gente apresentar as pessoas novas, né? Então, eu sei que tem mais alguém novo aqui, ou mais, eu acho que são duas pessoas novas. Então, se vocês quiserem abrir o microfone e se apresentarem para a gente, que eu gosto muito de conhecer vocês. Quem está vindo pela primeira vez e gostaria de falar qual é o seu nome, a cidade que mora, a profissão que tem? Tem alguém aqui que gostaria? Então, Ju, você é nova, gostaria que você se apresentasse para o nosso grupo. Seu nome, a sua profissão. Bom, eu sou a Ju Ramires. A gente não Acho que está te travou. Meu ouvindo, áudio tá Ju. saindo. Tá travando Peraí, a deixa eu internet sua. ver uma travada. Deu E uma agora, travada. tá ouvindo? Agora tô. Então, bom, eu sou aqui de Santa Bárbara também, né? Vizinha da Patrícia. Eu tenho 35 anos. Eu sou cabeleireira há 20 anos. Comecei bem novinha, com 15 anos. Sou mãe, né, de uma menina linda, minha vida, de 6 anos, uma menina. Nossa, o que mais? Agora falhou. E assim, conheci, né, a Patrícia como cliente, claro, mas assim, eu acho que não existe acaso e foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho para consertar a minha vida. É isso. Ela fez muita diferença e eu sou uma boa. Eu sou uma Juliana antes da terapia e uma Juliana depois da terapia. Eu sou totalmente diferente, outra pessoa. Isso assim me ajudou muito, muito, muito. Então, é, eu, eu, eu sou uma pessoa que vive em constante mudança. Eu gosto de mudanças, né? Eu sempre mudei muito. Nunca tive assim muito medo de mudar. Eu vou e arrisco mesmo. Mas eu falo que a terapia é você viver. Imagina que uma pessoa tem miopia. Então você anda o tempo todo enxergando mal, né? E, e assim, às vezes, quando a pessoa não sabe que tem miopia, ela não consegue distinguir, ela só sabe que ela não está enxergando direito, mas ela vive, né, tranquilamente. Mas no dia que você vai no médico, você descobre que você tem a miopia e você coloca um óculos e você consegue ver as coisas com clareza, é outro nível, né? A sua vida melhora. Então, eu acho que a terapia é esse óculos que ajuda a gente a enxergar as coisas com uma clareza é, que não tem tamanho. Muita gratidão. Então, hoje o tema que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Eu vou falar o porquê que a constelação familiar ela não é uma terapia, né? E também quando eu sei que eu devo constelar ou fazer uma terapia. Então, assim, existe um marketing muito enganoso da constelação familiar, né? É assim, o Bert Helling, quando criou a constelação familiar, num primeiro momento, ele chamou de terapia familiar sistêmica, né? Porque ele considerava que
como as pessoas melhoravam muito, ele considerava como uma terapia. Só vou fechar alguns microfones aqui para não ficar com ruído, tá? E aí, com o passar do tempo, depois de 50 anos desenvolvendo esse trabalho, o Bert, ele percebeu que a constelação ela não deveria ser usada como terapia. Ele considerou ela como uma filosofia que tem uma finalidade terapêutica, porque as pessoas melhoram muito após passar uma constelação. Mas ele percebeu que muitas pessoas que vêm para uma constelação sem nunca ter feito uma terapia antes, elas muitas vezes se desequilibram depois de uma constelação. Porque imagine só, a constelação, o que ela trata? Ela trata dos emaranhamentos da família. Através de uma sessão de constelação, vai vir à tona, vai vir à luz, algo traumático que aconteceu no sistema. Porque todo emaranhamento acontece no sistema familiar depois que aconteceu algo trágico no sistema. Então, são as mortes prematuras, são as pessoas que morreram nas guerras, são as pessoas que foram excluídas do sistema familiar, ou porque elas roubaram as pessoas da família, ou porque elas eram consideradas fora do padrão familiar. Antigamente, as pessoas que tinham demência, que tinham as síndromes, né? Que era chamado de mongoloide, as pessoas eram excluídas do sistema, como se aquela pessoa não existisse. Todas as crianças que não puderam nascer ou morreram em idade, ou as crianças que foram abortadas espontaneamente ou não. Então, assim, quando você vai para uma constelação, muitas vezes vem à tona segredos de família, segredos da família, segredos do nosso pai, segredos dos nossos avós. Então, assim, a constelação familiar, ela não é um lugar, assim, da gente... a gente vai sentir um alívio muito grande depois de uma constelação, mas ela vai trazer para nós questões traumáticas do sistema. Então, por isso que a constelação familiar, ela não é considerada uma terapia. E a gente pede para todos os clientes que vêm constelar, eu sempre peço, né, que a pessoa, ela demore, se ela tem um novo tema para constelar, que ela espere pelo menos, no mínimo, 4 meses. Que ela espere 4 meses para constelar novamente, exatamente porque constelação não é terapia. Bem diferente das terapias que você vai toda semana, tem terapias que é 3 vezes por semana, tem terapia que é 1 vez por semana, tem terapia que é a cada 15 dias. Então, é bem diferente de terapia. E a terapia com a psicologia, você fica muitos anos em terapia. Com a psicoterapia na análise de Freud, você chega a ficar 10, 15 anos nas sessões de análise. Então, a constelação familiar, ela não entra em nada disso. Ela não é uma terapia. Então, só que tem muito psicólogo, muito psiquiatra, muito médico e muitos terapeutas que transformaram em terapia como se você pudesse constelar toda semana. Infelizmente, isso está acontecendo. Então, é um marketing que é feito de algo que não tem como transformar em terapia. Né? O máximo que a gente consegue fazer, depois que a pessoa constela, eu dou para a pessoa, depois de 15 dias, uma sessão de retorno. E o retorno não é para constelar de novo. O retorno é para tirar as dúvidas da constelação, é para ver se a pessoa ficou bem depois da constelação, é para a gente poder dar uma direcionada ali na pessoa após uma constelação. É como se fosse assim um pós que a gente dá só para ouvir, mas não que a pessoa vai constelar de novo. Então, a constelação, ela não é de forma alguma uma terapia, mas ela dá se você faz terapia já com a psicologia ou com a análise, ela vai te dar mais elementos, porque essas outras terapias não vão longe no sistema familiar. Essas outras terapias chegam muitas vezes quando você trata com a psicologia, muitas vezes a psicologia vai chegar, por exemplo, no seu marido, na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, mas muitas vezes vai chegar nos seus avós, bisavós, tataravós, ou de um tio,
né, que aconteceu algo. Então, muitas vezes, essas terapias não vão chegar longe, assim. Mas a constelação, ela vai olhar a pessoa não de forma individualizada, ela vai olhar a pessoa, inclusa dentro daquele sistema familiar, que é o sistema familiar de origem do pai e da mãe. Então, por isso ela não é uma abordagem que é usada como psicoterapia. Então, o caso da Juliana, por isso que eu trouxe a Juliana para ela falar um pouco com a gente, que o caso da Juliana foi assim. Quando ela me conheceu, ela é especializada em cachos, né? Em cabelo cacheado. Então, o meu cabelo estava ó borogodó, né? Quem tem cabelo cacheado sabe o que é um cabelo cacheado, que ele está sempre ressecado, você não consegue deixar ele com os cachos definidos. E aí eu vi que a Ju tinha uma terapia, ela chamava cachoterapia. Falei, o que será, né? O que será que essa caixa? Então, eu só sei que são, eu não lembro se eram 5 ou 10 sessões, né, de hidratação no cabelo, reconstrução, assim. E foi assim que eu conheci a Ju. E logo que ela é super alegre, assim, então ela começou a perguntar o que eu fazia, né? Eu falei, eu sou terapeuta, psicoterapeuta já há muitos anos. E com o que você trabalha? Ah, constelação familiar, com isso, com isso, com aquilo. E aí ela disse, mas eu quero fazer constelação familiar, eu estou precisando de uma constelação familiar. E aí chegou uma hora que ela agendou uma sessão, ela chegou lá no consultório para constelar. E quando eu falei em que eu posso te ajudar, ela quase trouxe questões que depois de 1 hora e meia ela estava falando das questões que estavam acontecendo. Então, quando eu olhei para tanta coisa que estava acontecendo na vida da Ju, a Ju estava vivendo um momento muito difícil de vida, né? Ela estava com uma mãe praticamente na cama, que não falava, não andava, e ela, além de trabalhar, tendo que cuidar da filha, cuidar da mãe, e há pouco tempo ela tinha perdido o pai, e a Juliana tem 30 e poucos anos, uma pessoa extremamente jovem, mas com uma experiência de vida de muitos acontecimentos pesados. Então eu olhei para ela com carinho e falei, Juliana, o que você está precisando não é de constelação. A gente está precisando, eu preciso de mais tempo para trabalhar com você. Uma única sessão de constelação familiar vai dar uma aliviada em você, mas é muita questão para ser trabalhada. Então a gente. Só que é difícil, a maior parte dos clientes, quando eles chegam para constelar, e você chega e mostra que há necessidade de mais tempo, que a gente precisa de primeiro trabalhar todas essas questões e talvez depois constelar. Depois que faz todas essas questões, depois constela. E o que aconteceu com a Ju foi isso, né? E eu gostaria então que a Ju abrisse um pouco e ela falasse um pouco para nós como que foi, se para ela foi decepcionante ou não, ela querer constelar e eu verificar que a constelação naquele momento da vida dela não ia ser contribuição para ela, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco, Ju. Deixa eu, acho que abriu o microfone aí? Já abriu, estamos te ouvindo bem. Abriu? Bom, né? Eu não sabia, na verdade, muito o que era constelação. A minha experiência foi que, assim, a minha cunhada fez uma constelação e ela contou para mim que ela foi numa terapeuta, que ela fez uma constelação e ela explicou, assim, a experiência dela, coisas que ela descobriu dela, que foi muito, que aliviou muito ela, saber de algumas coisas, né, que aconteceram no passado dela e devido a isso ela entendeu o porquê que as coisas aconteciam na vida dela daquele jeito e ela conseguiu vencer traumas. Ela tinha um relacionamento muito difícil com o pai, né? E diante dessa constelação, ela conseguiu, vamos dizer, fazer as pazes com o pai. Então, eu estava passando por uma situação que eu tinha a minha mãe acamada numa doença em estágio terminal e eu sempre tive um relacionamento, acho que um pouco conturbado, né, com a minha mãe e tudo isso acontecendo na minha vida e é como se eu quisesse. Eu acho que eu fui em busca da constelação nessa parte de entender as coisas que estavam acontecendo ali do meu relacionamento com a minha mãe, porque eu queria me entender, vamos dizer, com ela antes que ela fosse embora, né? Então eu queria me entender com ela que enquanto ela ainda estava em vida. Então, e eu estava sabe aquele meme? Não sei se vocês já viram um meme
É um filtro no Instagram que a mulher pisca o olho, assim, tipo, não, eu tô bem. Eu tava nesse nível. A minha pálpebra, eu tava com, chama espasmo muscular, né? A minha pálpebra piscava sozinha, fazia uma semana, um nível de estresse lá em cima. Eu falei, não, eu vou fazer constelação, porque isso aí vai resolver minha vida. Nossa, vai ser um negócio assim de louco, que isso aí vai resolver a vida da minha cunhada, vai resolver minha vida. Vou lá, né? Quero milagre também. Então eu fui em busca da Patrícia querendo esse milagre de uma resolução em um dia, para uma vida inteira. E eu sou cabeleireira e eu sou assim, às vezes tem cliente que chega querendo uma coisa no cabelo. Às vezes o cliente quer fazer uma química, vamos supor, mas aí eu olho o cabelo e falo, nossa, mas tipo assim, seu cabelo tá ressecado, tá fraco, não vai aguentar uma química agora. Então vamos tratar primeiro. Então eu faço muito esse trabalho de indicar para cliente o que o cabelo dela necessita e não o que ela quer. Que às vezes o que ela quer não dá no momento, não que não seja possível, mas não naquele momento, né? Então, quando eu fui e eu conversei, né? E a gente ficou horas ali conversando, e aí ela me falou: olha, você não é a constelação que vai resolver tudo, né? E ela me sugeriu a terapia. Eu aceitei, acho que mais fácil por isso, porque no meu trabalho eu sou assim. Então, eu pensei: bom, ela é a profissional, ela sabe o que ela está falando. É claro que a gente fica decepcionada, porque a gente vai imaginando que vai ser um trem que vai resolver tudo ali na hora, né, pra gente. Mas eu falei, eu vou seguir o conselho dela, porque ela é a profissional, então ela vai saber. é, Acredito nela, confio, então, né, vou deixar ela me direcionar. Tanto que a gente começou as terapias, nós fizemos acho que 10 sessões, acho que algumas a mais também. E, e aí ela falou: no final, se você precisar constelar, quiser, a gente faz, né? E até hoje, na verdade, assim, a terapia, ela resolveu, vamos dizer, todos os setores da minha vida, e eu não senti necessidade ainda de constelar até hoje. Não fiz a constelação, porque a terapia conseguiu suprir, e assim, e cada sessão eu falava de uma área, né? Então eu falei todas as questões dos meus traumas, da minha mãe, que minha mãe, né, tentou suicídio, depois veio a morte do meu pai. Nossa, muita coisa, né? Então, assim, os traumas, falei com ela sobre questões de amizade, meu casamento, né? Também foi outra questão é, bem interessante, assim, tudo que aconteceu. E durante a terapia, a minha mãe veio a falecer. E foi muito importante a terapia para eu conseguir lidar com o luto. Então, assim, as pessoas até meio que. Algumas pessoas até criticaram, tipo assim, nossa, a Juliana não ficou triste, eu acho que ela não gostava da mãe, assim, né? Porque eu superei o luto rápido, e a sociedade espera que a gente entre em depressão, que a gente, né? Então, eu superei muito rápido, mas porque eu entendi muita coisa. Minha mãe estava sofrendo, então eu falo que o luto dela foi em vida, né? Enquanto ela estava aqui, era muito sofrimento. Então, quando ela foi, eu me senti assim, missão cumprida. E a terapia, com certeza, assim, as conversas que eu tinha com a Patrícia, ela conseguiu me direcionar para que aquilo, é, não que eu invalidasse, né, o sentimento do luto, mas para que eu soubesse lidar com ele de uma forma mais leve e entender as coisas que estavam acontecendo. E aí eu fui organizando, né? Eu comecei organizando ali o trabalho, né? Aí depois teve o falecimento da minha mãe, fui organizando por setores. E aí, por último, eu organizei a minha vida, questão assim, amorosa, meu casamento, me separei, né? Então, assim, consegui enxergar coisas que é o óculos, né? São coisas que você tá ali dentro, você não enxerga, e quando você bota o óculos, você tem uma visão completamente, né? Então eu consegui enxergar isso e ver que aquele casamento não estava sendo bom para mim, e hoje eu estou me permitindo também viver coisas novas, experiências novas, né? Nada é fácil, nenhum término é fácil, mas com certeza, assim, a terapia foi algo que eu não consigo nem descrever, quanto que mudou eu completamente, a minha forma de ver a vida, a minha forma de encarar os problemas.
mas eu tinha um problema, eu entrava em desespero, né? Desespero mesmo. E, inclusive, durante a terapia, eu tive um problema assim, alguma bomba aí que surgiu na minha vida. Eu fiquei desesperada, e aí eu fui lá, e aí isso também serviu como experiência para tudo que acontecer na minha vida, vamos dizer, de ruim, problemas vão vir. Mas depende de como a gente enxerga eles, né? Da maneira como a gente encara eles e qual lugar a gente, de prioridade a gente dá para esses problemas. Então, tudo isso eu aprendi com essa senhorita aí, a Patrícia, maravilhosa, não tem nem como escrever o quanto ela mudou a minha vida. E eu sou, assim, apaixonada pelo trabalho dela. Eu indico ela para meio mundo no salão, para um monte de cliente, porque eu indico terapia para todo mundo mesmo, assim, eu falo que todo mundo precisa. E eu acho que até assim, a terapia, principalmente a individual, é uma coisa muito particular, né? A gente fala exatamente tudo, assim, tudo que às vezes a gente quer desabafar com alguns amigos, mas a gente sempre desabafa com as pessoas erradas. As pessoas às vezes depois usam aquilo para jogar, né, contra a gente, julgar, né? E em terapia não, você pode realmente falar tudo que você quer e você sabe que é, tem uma ética profissional ali também, apesar da gente eu e a Patrícia acabar nos tornando amigas, porque não tem como você não ser amiga de um ser humano desse, gente. Não tem como você não querer estar perto dela, porque ela é, assim, a energia dela é incrível, é gostoso de estar perto. Então, não tem como não fazer amizade, mas, assim, é uma pessoa que com certeza mudou muito minha vida. Eu tenho muita gratidão, assim, por tudo que por todo o trabalho dela, e eu acho que o mundo inteiro tinha que conhecer essa mulher, gente, porque, sério. Tomara, né? Já pensou da parte daqui de Santa Bárbara para o mundo? Opa, mas esse é o foco, vamos ficar É, famosa, né? E ainda tomara, a né? gente já é, então Quanto bora mais ficar pessoas a famosa, só gente falta puder, isso. quanto mais pessoas a gente puder ser contribuição, mais ainda. Eu espero, eu tô com 51 anos, eu espero ultrapassar os 90, né? E aí eu nem que eu esteja de bengalinha aqui, Patrícia para o mundo, né? Para que a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas. Então, é assim, quando ela veio e ela trouxe depois, nós não fizemos a constelação, mas a gente viu que a filhinha dela, de 5 anos, precisava urgente também de sessões de terapia. E aí, a filhinha dela, eu acho que foi feito 6 atendimentos com ela, né? Pequenininha. Uhum. Então, também os sintomas que ela vinha trazendo desapareceram, que criança a gente trata e é muito rápido, eles melhoram muito rápido. Então, ela estava já, inclusive, tinha uma psicóloga que já tinha dito para a Juliana que achava que talvez ela estivesse com autismo. A Juliana estava desesperada, falando: eu vou procurar na Unimed, vou procurar psicólogo para diagnosticar o que ela tem. E no fim, nós fizemos as sessões, né? Acho que foram 6 sessões na pequenininha, e ela melhorou a maior parte dos sintomas, acalmou completamente. E depois, a Ju presenteou o marido, o ex-marido, com 10 sessões. Então, o ex-marido também veio, nós atendemos ele. Primeiro atendemos a Eu Ju, tentei depois o consertar pequenininho, antes de separar. né? E depois ainda ela presenteou ele com as sessões. E foi a separação mais incrível do mundo, porque foi uma separação que não teve briga, não teve desentendimento, não existiu isso, não teve agressão. Essas separações que a gente está acostumado a ver, né? Isso não aconteceu. Quando ela pediu para ele a separação, ele sofreu muito, sentiu muito, ainda está em sofrimento por conta não era algo que ele tinha escolhido, mas a tratar todos eles fez com que o término pudesse ser em paz e os dois tomar consciência de que tem uma criança que para ela o papai e a mamãe dentro do coraçãozinho dela não se separam e que ela pode ter o papai e a mamãe dela a hora que ela quiser. Então isso trouxe uma leveza para a criança, uma leveza muito grande, porque ela sabe agora que
que o papai e a mamãe só não estão morando na mesma casa, mas que o papai e a mamãe a vida toda vai cuidar dela, vai fazer o que é melhor para ela. Então, assim, foi muito bonito esse movimento, essa história da, né, Ju? Se você quiser falar um pouco mais, porque foi muito bonito, assim, o Uhum. como foi harmônico, apesar de estar no meio de um furacão ali, né? Mas o como foi harmônico, diferente de tudo que a gente vê por aí, de tudo que a gente vê as separações no litígio, na briga, e briga pela guarda, e briga por causa de pensão, e briga por causa de tanta coisa. E isso com a Ju, isso eles não aconteceu, né? Não aconteceu. Apesar de, assim, é que nem você falou, a gente estava no meio do furacão, né? Muitas coisas acontecendo, muitos acontecimentos. Ele também não estava bem, né, de saúde, principalmente saúde mental. Ele estava bem abalado já devido a problemas que ele já tinha mesmo, né, alguns desequilíbrios e inclusive assim essa terapia que eu, né, pedi para a Patrícia fazer com ele era para ajudar ele nesse sentido, porque eu já não conseguia mais ajudar. Às vezes nós temos uma pessoa do nosso lado que está sofrendo por alguma coisa, às vezes uma depressão, uma ansiedade, e a gente, por ser a esposa, talvez a mãe, né? É, a gente se sente assim, como é que é a palavra? Assim, responsável, né? Por essa pessoa, em poder estar ajudando essa pessoa. Muitas vezes a gente se sente responsável pelo outro, e eu queria muito assim, consertar, eu queria consertar o mundo, né? Eu queria que ele saísse daquela situação, mas eu não sabia como. Então eu comecei a entender que quando a gente não consegue sair de algo sozinho, é porque a gente precisa de ajuda, de uma ajuda profissional. Então foi quando eu pedi, né, para a Patrícia que fizesse sessões de terapia com ele para que pudesse ajudar ele nesse sentido. E então ele foi, né, para terapia e durante esse término, né, do nosso casamento, ele ainda estava na terapia, ele ainda ficou, né, ainda um tempinho depois. Ele ainda não está 100%, ele, né, tá sofrendo com isso, que nem você falou, foi uma decisão que partiu mais minha, né, por eles ter uma dependência aí emocional, uma dependência financeira, né, minha. Então, é difícil também para a gente. Essa semana, inclusive, eu fiquei pensando muito. É, um sentimento meio que dá dó da outra pessoa, porque eu sei que ele está sofrendo. Aí, às vezes, a gente acaba também se sentindo, né? Tipo, nossa, eu tô causando isso, tipo, com a separação. Mas eu sei que isso é dele, que ele tem que aprender, isso vai ser benéfico para ele no futuro. Um dia ele vai me agradecer ainda é, por esse movimento que eu fiz, porque hoje vai possibilitar também que ele também vá atrás do que ele gosta. A separação acho que mexeu muito assim com a questão do auto-amor, da gente se descobrir sozinha, voltar a pensar, nossa, o que que eu gosto, né? O que que eu gostava de fazer, que eu parei de fazer. E com certeza, assim, no meio disso tudo, a terapia ela veio como se fosse assim, um incêndio e a terapia um balde de água que aliviou, né? Não que deixou de ter o sofrimento de uma separação, mas ela aliviou muito, atenuou, não teve essas brigas, a gente conversou muito, a gente conversa muito até hoje. A gente sempre fala da nossa filha, de como que a gente combinou já, né? A gente está nesse período aí de, você fica um fim de semana com ela, eu fico outro, da gente sempre estar perto. Domingo passado, no Dia das Crianças, minto, a gente, nós saímos, fomos no circo, né? Nós três com ela. Então, a gente ainda tem momentos juntos, né? Assim, em família, para mostrar que ela não tá sem pai e sem mãe. E por incrível que pareça, minha filha está muito mais feliz hoje. Muito mais feliz. Isso, assim, tá na carinha dela. Outro dia eu falei, eu fiz uma brincadeira com ela, assim, do tipo, não sei o que lá, seu pai quer que a gente volta. E ela falou, não, mãe, não, eu não quero briga na minha orelha de novo. Ela falou desse jeito. Tipo, então, assim,
ela está mais feliz, né? No dia que eu perguntei para ela, eu falei assim, Lê, você entendeu que a mamãe e o papai separou? Ela falou, mãe, eu entendi. Eu falei para minha professora que meu papai e minha mamãe separou para parar de brigar. E agora não tem briga mais. E agora a gente vive feliz, eu vivo com a minha mamãe feliz. E também tem a casa do meu papai que eu também fico feliz. Até o momento, os momentos que ela passa com ele hoje são muito de conexão melhor, né, dos dois juntos. Eles estão conseguindo até criar um relacionamento melhor, os dois juntos, porque era um ambiente, às vezes a gente pensa muito na separação por causa dos filhos. Ah, eu não vou separar, meus filhos vão ter pai separado. Ah, eles vão sofrer. E aí você vai e fica aguentando aquele casamento. Só que aguentar esse casamento é muito tóxico para a criança, porque ela está crescendo num ambiente onde não tem um relacionamento saudável. Então, por mais que a gente ache que eles são criança e não entende, ela entendia muita coisa que estava acontecendo, muito mais do que a gente imagina, né? Então, ela começou a observar essas coisas. Então, um relacionamento não saudável faz muito mais mal, né? Porque eram as brigas. Eu ouvi da boquinha dela falando. Eu tinha medo quando vocês brigavam, eu tinha raiva, né? Eu tinha muito medo dos gritos, né? Então, assim, pensa, isso não vai estar. Aí você fala, eu não vou separar. E a sua criança vive um inferno dentro de casa. Que trauma que a gente vai estar gerando para ela lá, né, futuramente? Então, a separação, ela não foi uma coisa ruim pra gente, foi uma coisa muito boa, né? Porque veio para beneficiar, estava todo mundo ficando doente, né? Inclusive ela. E, e as sessões com a Letícia, inclusive, foram assim maravilhosas, porque ela tem muito problema de respiratório, de bronquite, de asma, e teve recentemente ela começou de novo com a asma e ela já estava no segundo antibiótico, os remédios não faziam efeito. Eu falei, Patrícia, marca uma sessão para Letícia que ela tá precisando. Fui lá, fiz, já faz mais de um mês que ela não fica doente. E quando ela fez as seis sessões seguidas, ela ficou alguns meses aí sem ficar doente. Tipo, e é incrível, assim, a melhora que ela teve na escola. Nisso tudo, ela mudou de escola, ela se adaptou muito bem, assim, e rapidamente a outra escola, né? E a gente que morrendo de medo, ai, será que vai se adaptar? Será que vai comer na escola? E assim, tirou de letra. Então, assim, a terapia para ela também me surpreendeu muito, assim, muito mesmo. E outro sintoma que ela tinha, ela roía as unhas, assim, estava tudo machucada a mãozinha dela, de tanto que ela roía as unhas. E também, aí depois ela foi chegando nas últimas sessões com as unhas todas pintadas, que não tinha ruído, e feliz da vida que ela tinha conseguido não roer as unhas. E ela tinha um sintoma que ela rejeitava praticamente todos os alimentos. Ela vivia de carne moída com arroz, pão com queijo, pão com leite, ela vivia disso. Ela não comia. A mãe podia morrer de apresentar outras comidas para ela, não comia fruta. Depois de 6 sessões, ela começou a comer, experimentar as frutas, começou a experimentar outros tipos de carne e gostar, né, Ju? E as unhas ela parou de roer. Hoje ela come todos os tipos de carne. Ela só comia carne moída. Agora ela come, tipo, carne de panela, bife, frango, carne de porco, todos os tipos de carne, assim, tranquilamente ela come agora. Então, foi uma. Embora eles não fizeram constelação familiar, né? E no fim, a gente fez uma terapia familiar que foi muito bonito. Foi muito bonito o resultado, foi muito bonito a forma com que, né, ficaram unidos a nora, a sogra, a nora, o sogro, todo mundo ficou, ninguém excluiu ela, ninguém excluiu a Juliana do sistema. Porque quando você se separa, as pessoas acham assim, que é o ex-marido, a gente acha que pode ter uma ex-sogra, um ex-sogro. E para a constelação familiar, na verdade, é assim: é o primeiro marido, por exemplo, eu tenho meu primeiro marido
do primeiro casamento e o segundo marido. O ex-marido não deixa de ser marido. É só mais um que entrou no sistema. E aí eu tenho do primeiro casamento, meu primeiro sogro e sogra, e eu tinha uma cunhada lá, que até hoje nós temos muita amizade, essa cunhada, vou na casa dela, né? E inclusive vou na casa dela com o meu atual marido. E aí, assim, e agora eu tenho uma outra eu tenho meu segundo sogro e sogra, né? Tenho o irmão do meu marido, que é o meu segundo cunhado. Então, assim, não existe, não tem como a gente, mesmo que a gente queira excluir aquelas pessoas, a gente faz parte daquele sistema familiar, ponto final. E a maior parte das famílias vai fazer essa exclusão. E no caso da Juliana, se a família fizesse uma exclusão dela, por exemplo, quem pagaria um preço alto é a pequenininha. Porque a pequenininha não poderia mais ter daí, num aniversário, a mãe dela, junto com os avós, junto com o pai, né? Ou quando ela for se formar, ou quando ela for casar, vira aquele grande problema na família, né? Porque as pessoas da família excluíram aquele membro. E no caso da Juliana, não, foi assim, harmônico isso tudo. As pessoas da família continuaram incluindo ela, né? Tanto é que de vez em quando ela vai almoçar na casa da sogra, que é sogra, é só a No primeira Dia das sogra, não Crianças, é né, ex-sogra. no Dia das Crianças a gente foi no circo, aí eu deixei a Lê lá, que ela ia ficar, né, com ele para poder trabalhar. Então, aí ela falou: "Ah, tô fazendo a janta, espera aí, né? A gente senta, conversa". É claro que com a separação a gente acaba se afastando um pouco, sim, né? Tem eu também sei que eu preciso afastar um pouco também diante, né, do meu ex para dar um espaço para ele também poder digerir a situação, aceitar, né, e no ritmo dele. Então, se a gente fica muito próximo, também fica difícil fazer desvincular um pouco, né, assim, do dia a dia, né? Mas a gente sempre conversa, né? Tanto eu quanto ele e a família também, né? Assim, eu acho muito importante isso. Até porque eu não tenho, assim, eu sou filha única da minha mãe, eu tenho irmãos por parte de pais, mas que não tenho muito contato. Então, não tenho, assim, muito vínculo com parente. Então, eu sou bem sozinha. E eu tinha, era um medo meu também. Falou, nossa, vou me separar, vou ficar sem família, porque minha família era dele, né? Eu fui adotada ali, né? As tias, os tios dele, eu chamava de tia, de tio. Eu adotei todo mundo mesmo, a família inteira, né? Então eu achava assim, ah, será que eu vou ficar sozinha? Mas não, assim, continuou, né? De uma forma diferente, mas continuou. Então, esse foi um caso que eu quis trazer para vocês, porque principalmente porque na semana passada nós tivemos uma colega, né, que eu acho que hoje ela não entrou, a Alexandra, que ela contou da questão que estava acontecendo, que até o áudio dela quebrava, ela não conseguiu contar para nós o que estava acontecendo ali com a família, né? Um grande desafio que ela tem ali com a mãe, principalmente com a mãe. E, e foi quando ela trouxe aquela questão de ela ter começado uma terapia, mas não ter dado uma continuidade à terapia. Até eu achei que era o terapeuta que não deu para ela o próximo passo. E depois ela me mandou um áudio, né, no privado, dizendo que não, que ela é que tinha escolhido não continuar as sessões com ele. Então, assim, os processos de terapia é importante que a pessoa, se ela começa, que ela vá até o final, né? Que o terapeuta faça um plano de terapia. No caso da Ju, falei, ó, Ju, 2 meses e meio vão dar 10 sessões para que a gente possa trabalhar as suas questões, né? Então, ela fez, não faltou nem uma semana, veio certinho, e por isso nós tivemos esse resultado tão incrível. Então, o que eu queria trazer um pouco para vocês é sobre isso, né? É sobre quando se começa um processo de terapêutico, é importante encerrar ele e ir até o final. Isabel, faz tempo que você ergueu a mãozinha aí. Tem uma pergunta que você quer fazer para a gente, Isabel?
A Isabel não está aí, acho que ela caiu. Bom, tem mais alguém que gostaria de colocar algo? Ah, Isabel. Boa noite a Isabel. todos. Boa noite. Eu estava ouvindo a história da colega aí e eu achei muito bonito essa expressão que ela usou, né? E eu vejo assim que é muito complicado para uma relação, o casal eles viver em conflito um com o outro desde quando tem uma criança. A minha sobrinha passa por um problema idêntico a esse. E até hoje, o menino ele tem problema. Tem hora, Patrícia, que ele puxa os cabelos, ele chora, ele se esperneia no chão. E aí a gente tenta entender o que será que está acontecendo com ele. Será que é quadro repetitivo do pai? Será que é algum problema que ele tem na mente? Porque ele fica de um jeito que ninguém. E ele já viu muita cena, uma criança com 2 anos. Ele vê cenas de violência, ali ele já fica com aquilo traumatizado na cabeça, não é isso? Mas sabe, Isabel, por isso que é tão importante os diagnósticos, né? É importante que esse seu sobrinho seja levado a um bom profissional para que um diagnóstico possa acontecer, verificar o que será que essa criança está apresentando tão novinho, com 2 anos de idade, puxando o próprio cabelo e já entrando numa autopunição tão pequenininha, né? Pode ser que ele tenha algo aí que precisa ser mesmo trabalhado com terapia. Então, a constelação pode trazer à luz para a gente algo sistêmico que ele está pegando. Mas, de repente, também é necessário uma terapia junto, para que Obrigada, gratidão. seja ampliado esse olhar do diagnóstico, né? Gratidão. Imagina. Eu aprendo muito com você, Patrícia. Ah, eu agradeço muito, porque o objetivo de estar aqui é que a gente possa, na verdade, é um grande aprendizado meu também com vocês. A gente possa trocar experiências, trazer. Eu te disse já, né? Eu tenho curso, mas até agora eu não arrumei nenhum cliente para que eu pudesse atender, e eu pretendo atender e busco muito, e eu não consigo. Eu não sei se é algo comigo, eu não sei dizer o que é que tem, que as pessoas aqui onde eu moro, eles não procuram essas temáticas. Eu vejo as minhas amigas todas brilhando, igual você, todas aí já, seus escritórios, trabalhando. E eu nada, aí depois eu até vou conversar com você no privado para ver o que é que a gente pode fazer. No mais, gratidão. Isabel, eu já posso te dar algumas dicas aqui. Assim, essa profissão de terapeuta, eu só cheguei nesse ponto porque já tenho 24 anos de experiência. Então, assim, a gente acaba sempre, alguém que passou por nós, que melhorou, acaba indicando. Então, eu tenho muito isso. Alguém vem e fica muito bem. Aí traz a mãe, traz o pai, traz o irmão, traz os filhos, traz os amigos, entende? Mas tudo isso não foi fácil. No começo, principalmente, não é fácil. As pessoas, a maior parte das pessoas não acham que elas precisam de terapia, elas acham que elas podem resolver as próprias questões sozinhas. Então, a dica que eu posso te dar é: continue insistindo. Pega, todo dia põe um videozinho lá no Facebook, no Instagram, e vai falando, e vai reunindo as pessoas, Isabel. Para você treinar, talvez você tenha que estar num lugar assim onde já tem bastante pessoa, onde você fala, eu conheço constelação, queria falar sobre esse assunto. E você vai falando, vai falando, vai falando, até que chega uma hora que as pessoas vão chegando, tá? Porque a constelação familiar é uma coisa muito desconhecida ainda, muito desconhecida. As pessoas não sabem. E elas só vão confiar na gente se isso tiver um resultado. Se tiver um resultado das suas conversas com elas vão aí procurar. Então, no começo é assim mesmo, tem que ralar muito, às vezes mais de 1, 2, 3 anos ralando para que as pessoas conheçam a gente e depois elas cheguem.
E enquanto isso, Isabel, continua estudando, continua lendo, estudando, fazendo mais cursos para que você fique mais especializada na área. Gratidão, muito obrigada. Tá bom, Patrícia. Um beijo aí para você. E eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de colocar algo aqui, né? Patrícia. Eu. Pode. Eu também. Então, pode Arlete. tirar para o ímpar, porque as duas ergueram ao mesmo tempo. Primeiro a Maria Arlete. Então é você, Oh. Marilete, já foi escolhida. Olha só, Lúcia. Gratidão, Lúcia. Você está vivendo num mundo de tanta competição, né? Viu como esse grupo aqui é diferente? Esse grupo é generoso. Olha, esse grupo, Patrícia, está me acrescentando um aprendizado muito grande, né? Eu fiz uma transição de carreira há 3 anos atrás, sou terapeuta holística, né? Trabalho com reiki, com barra de axis, florar de bar, e agora constelação. Há um ano, uma constelação. E uma coisa me chamou a atenção aí na fala da Juliana, quando ela falou que tem que haver continuidade, né? Eu acho que nós, terapeuta, no primeiro momento, tem que firmar com o nosso cliente, paciente, a questão da autorresponsabilidade dele no que ele está se propondo a fazer, né? Porque senão fica assim, vai depender muito. Será que a Patrícia, a Arlete, a Juliana vão me ajudar? Quer dizer, nós somos facilitadores, mas a responsabilidade maior é da pessoa. A gente tem que firmar isso, porque senão fica muito difícil. Eu não sei como foi, eu estou curiosa em saber qual foi as terapias, as técnicas que você usou com a Juliana, porque no primeiro momento não foi feito a constelação, né? E, por exemplo, amanhã eu tenho um atendimento, já um protocolo fechado, que eu vou iniciar com a constelação, né? E aí eu queria saber de você quais são as terapias que você utilizou, né, nesse protocolo de 6 sessões. No caso da Juliana, eu sou colega de você de barras de axis. Então, eu utilizei na Juliana as sessões de barras de axis, todas as sessões. E também mimetização biomimética e biomimétrica, eu usei bastante na Juliana. Então, foi mais também os processos de... A gente fez muita limpeza de entidades com a Juliana. No Access Consciousness, nós temos uma sessão que a gente limpa ambientes, limpa espíritos e entidades, né? Então, esse foi feito um trabalho com a Juliana também, dessa limpeza, porque a Juliana já vem de um conhecimento fantástico, ela é umbandista. Então, quando ela veio, ela já tinha esse conhecimento todo, mas na época a Juliana estava muito assim, desconectada, embora ela frequentasse, mas ela não acreditava mais na espiritualidade. E foi um movimento lindo que aconteceu com a Juliana, porque durante uma sessão ela pôde conversar com alguém muito especial, que estava no mundo espiritual durante a sessão. E foi quando ela se reconectou novamente com a religião dela, com a força dela dentro da linha que ela pertence. Então, a facilitação de entidades foi, assim, imprescindível. Ela tá, como ela tem mediunidade, uma merda de uma mediunidade, e ela estava desconectada da espiritualidade, então, e com todos aqueles acontecimentos na vida dela, e trabalhando, ela trabalha muito. Então, ela estava completamente fora da casinha quando ela chegou. Então, foi isso que eu usei com ela. Barras, mimetização, e eu usei com ela a facilitação de entidades. Foi assim, já foi na terceira ou quarta sessão, ela já estava outra. Tá? Eu falo que Obrigada. a primeira sessão, né, foi assim essencial para mim, porque ela me apontou algumas coisas que eu não percebi em mim, né? Eu comecei a falar, eu lembro que uma das coisas que ela falou assim, você quer controlar tudo.
E eu nunca tinha percebido que eu era extremamente controladora, que eu queria ter o controle de tudo, que tudo saísse como eu queria. E a gente, incrível como a gente não vê uma coisa que é nossa, que é o nosso jeito, mas eu nunca enxerguei. E aí eu falei, putz, é verdade. Daí eu comecei a ver que eu sou controladora, e só assim eu pude me policiar para melhorar esse aspecto, né? Esse Soltar o defeito em controle. mim. Tem que soltar E, controle. soltar o controle, né? Uma grande chave também quando eu passei pelo falecimento da minha mãe, que ela me falou uma frase que mudou toda a minha vida, que era assim: o que é honrar pai e mãe? Na Bíblia diz que honrar pai e mãe é você cuidar do seu pai e da sua mãe. Então eu levava isso com um fardo muito pesado de ter que cuidar da minha mãe. Ela ficou 5 anos, né, comigo, eu cuidando dela. Os 2 últimos anos em estágio terminal em cima de uma cama, eu tinha que pagar cuidador de idoso para ficar com ela. A cuidadora saía, era eu que era cuidadora, então eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, era um hospital dentro da minha casa. Então, assim, eu tinha essa coisa assim, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que cuidar do pai e mãe. Então, eu imaginava assim, eu vou cuidar deles até a morte, porque eu tenho que cuidar, porque isso é honrar pai e mãe. Quando a Patrícia veio e me falou uma coisa que eu ressignifiquei isso, e onde ela me disse, honrar pai e mãe é honrar a vida que eles te deram. O que o seu pai e que a sua mãe quer para você? Eles querem que eu seja feliz. Eu tive pai e mãe, assim, os dois foram maravilhosos na minha criação. Eu não tenho o que falar do meu pai e da minha mãe, assim, eles foram exemplos, eles me educaram, hoje o ser humano que eu sou é devido a eles. Eu tenho uma gratidão eterna, né? Eu falo que se eu tiver 50 encarnação, eu quero eles de novo, como meu pai e minha mãe, porque eu amo demais eles, assim. E, e eu sei que meu pai e minha mãe queriam o quê? Que eu fosse feliz, né? Que eu fosse feliz financeiramente, que eu fosse uma mulher realizada, tivesse dinheiro. O desejo deles é isso, que eu fosse feliz no amor, que eu tenha uma família, que eu tenha uma filha. É felicidade, não importa como, mas eu sei que eles querem isso para mim. Então, honrar pai e mãe, hoje, para mim, é o que eu vivo. Eu vou honrar essa vida que eles deram para mim, tipo, custou caro, né? Ter eu criar, cuidar, né? A minha mãe, né, foi lá, limpava bumbum, deu comidinha, criou, levou para escola. Eu sou mãe, eu sei o trabalho que dá um filho, né? Então, não foi fácil para eles me criarem. E o que um pai e uma mãe mais desejam para o seu filho é que eles sejam felizes, né? No caminho que eles escolherem. Então, hoje eu levo isso muito a sério na minha vida. Então, eu quero ser feliz. É por isso que eu estou buscando, eu fiz todo esse movimento, né, da separação, porque eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz mesmo, eu quero me sentir realizada em todos os setores da minha vida, na família, no amor, nos negócios, em tudo. E eu posso isso, e eu vou honrar a vida que eles me deram sendo muito feliz. Então, isso Juliana, tira um peso da gente. me permita, me permita, só uma parte, né? É, eu vejo que as pessoas, a questão do honrar, né? As pessoas têm como um peso muito grande, principalmente quando é final de vida. Só carrega esse peso. E aí eu tenho que honrar, eu tenho que cuidar, porque meu pai e minha mãe. E, na verdade, não é esse peso, é isso que foi colocado, é essa leveza e esse entendimento. Claro que você vai cuidar, né? Porque está precisando naquele momento, como você falou, está na cama, tá ali. Então, naqueles últimos momentos, você estava presente, né? Não deixou de honrá-los, né? Mas, assim, não teve aquela coisa, aquela culpa, né? E nem necessariamente é isso. Eu acho que essa leveza é que a gente tem que entender, né? É Com isso. certeza. Maria Arlete, é assim, honrar os pais é fazer a nossa vida ser muito grandiosa aqui no planeta. Então, Sim, quando eu conheci sim. A Juliana, ela dava cursos, inclusive, de caixa-terapia para outros profissionais. E muitas vezes ela cancelava os cursos porque a cuidadora faltava, ela não tinha como, ela tinha que estar lá cuidando da mãe.
Então, quando eu coloquei para ela, assim, que ela tinha que sair desse peso de achar que honrar os pais era cuidar. Um cuidador também pode cuidar. Honrar os pais ela ser grandiosa na profissão dela, ela é ser grandiosa, ela viveu uma vida plena, maravilhosa. É isso que os pais mais querem de nós, que a gente vive essa vida grandiosa. E é claro que no momento em que eles estão com demência, no momento em que estão na cama e que eles invertem o papel onde a gente vai ter que cuidar deles, a gente precisa fazer isso com leveza e com um pequeno, mesmo que seja pesado, e com um pequeno no sistema. Por mais que eles, Humildade, né? reconheçam que tem pais dificílimos de lidar, né? Com gênios fortes, com pessoas com uma grande dificuldade que tiveram nas suas vidas, elas se tornaram pessoas muito difíceis de lidar. E muitas vezes a gente encontra esses pais difíceis. E se não tem ninguém, se a gente não tem grana e não tem ninguém para cuidar, se não é possível pôr numa casa de repouso, porque é caríssimo, ou porque não tem outra solução mesmo, aí a gente faz esse movimento como pequeno no sistema. E também dentro do nosso limite, porque tem um limite físico. Eu sei, por exemplo, que a Lúcia cuida de netos, eu sei que a Lúcia cuida do marido e cuida dos pais. É pesadíssimo. É muito pesado, é muita gente para cuidar. Né? Mas a gente precisa encontrar uma leveza nisso. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Juliana. Ela conseguiu encontrar a leveza, porque, como um dia ela falou, trocar uma fralda da minha bebê era uma coisa, agora trocar a fralda da minha mãe, quando eu tinha feito 2, era a coisa mais difícil do mundo. Eu quase vomitava, eu quase desmaiava com aquele cheiro. Não é fácil, não é brincadeira. Né? Ainda mais nós, como filhos, a gente tem que fazer isso. Não é brincadeira. Né? Mas é possível a gente fazer com amor e fazer como um pequeno dentro do sistema. Gratidão, gratidão mesmo. Gratidão. Fala, lindo ser. Oi. A minha curiosidade, a Maria Arlete também tinha e perguntou qual terapia que você fez. Antes de tudo, meu nome é Lúcia, para quem não me conhece. Também venho do Axis, fiz barras, MTV Ace, fiz fundamentos, facelift, curto-circuito. O que falta? Falta só eu praticar. Fundamento. Assim, falta só eu praticar, tá? Só isso. Pratico aqui, estou praticando, vou contar, sair um pouquinho fora. Estou com minha cachorra doente e estou ativando nela o MTV Ace. Hoje eu tive a experiência, eu sentei na cadeira e falei, venha. Ela veio, olhando para ela, virou para mim, porque ela está com um problema na parte de trás dela, e eu fiquei, acho que quase 15 minutos fazendo o MTV. De repente, ela olhou para trás e saiu andando. Pois é. Tá? A mão é mágico, tá? Mas é mágico. Gostei de saber. Quando ela veio na primeira, eu lembro que depois ela falou para mim, ela falou, imagine, vai tocar em 32 pontos da minha cabeça, vai mudar o quê? Eu queria falar um pouquinho dessa experiência. As que ela fez na vida com leveza. E muda. E é interessante que vem tudo isso para a gente. E assim, ó, quanto tempo faz? A Patrícia coloca o link do Zoom, eu falo, hoje eu não estou afim. E eu não entro. Hoje não estou afim, estou cansada, eu não vou. Aí hoje eu resolvi, falei, eu vou, vamos ver o que vai dar hoje. A energia da Juliana chamando todas vocês. Porque é a energia da Juliana, porque Juliana, eu passei uma separação, não digo igual, mas parecida, semelhante com a sua, mas na minha separação eu resolvi que era um ponto final. E quando meu ex-marido foi casar novamente, eu cheguei até ele, dei de presente a ele uma dívida financeira que ele tinha. Falei, esse presente é seu para uma nova vida. E eu quero que você seja muito feliz. E eu cheguei para a atual esposa dele e falei assim, somos muito parecidas.
a minha parte acabou. E agora está começando a sua. Seja muito feliz, tá? E eu tenho cunhadas, a sogra faleceu vai fazer 1 mês e meio, mas assim, é cunhadas, é sogras, é sobrinhos. Eu precisei sim sair um pouco da família dele, porque o espaço que eu ocupava lá é enorme. Então não tinha espaço para ela. Eu saí, só que ela não ocupou o espaço que ela precisava ocupar. E todo mundo me chamou de volta. Então eu estou na família, o meu atual esposo vai junto na festa. Dezembro do ano passado foi aniversário da minha sogra. Ela falou assim: faço questão que você e o Milton venham. Nós estávamos lá na festa. Infelizmente, a atual esposa do meu marido, ela não se sente bem. Eles foram embora mais cedo. Mas o espaço eu dei. Ela não ocupou, eu ocupo. Tá? Então, E é assim, ó, possível, né? Viver na família do ex, é possível a gente viver em paz. Olha, quando a minha sogra e meu sogro estavam vivos, eu e o meu atual marido, eu ia falar, você não, vamos pegar a moto, você não me leva para Laranjal Paulista para eu ver a minha sogra? Porque ela foi uma sogra maravilhosa para mim. Eu chegava de surpresa lá, levava pão e chegava. A gente teve um dia que nós chegamos, nós dois, eu e o atual marido, nós chegamos lá. O meu primeiro sogro falou: Ah, tem uma lâmpada queimada que eu não consigo trocar. E o meu atual marido que trocou a lâmpada, né? E os dois sentaram, começaram a buscar uma cervejinha, e os dois sentaram, ficaram batendo papo. Então, assim, isso é possível, né? Desde que a gente é faça possível. esse movimento, onde é isso, Exato. onde a gente se coloca dentro do nosso lugar. Quando você chegou e falou para ele, olha, espero que você seja feliz, incluiu ela no coração, no seu coração, a segunda esposa, né? Aí isso é possível a gente fazer. Se o outro vai concordar, vai aceitar, aí é um problema já do outro. Mas a gente Exatamente. não tem que excluir ninguém do sistema. Não tem que excluir ninguém. E vou contar uma outra. O meu atual esposo, ele teve a sogra dele, tá? Só que a ex-mulher dele foi morar em São Paulo e a sogra ficou doente, tá? A sogra ficou doente e os filhos, os netos, filho do meu marido, não tinha como cuidar. Eu cuidei da sogra dele. Eu levava ela no hospital, o pessoal precisava internar, fazer alguma coisa. O que você é dela? Eu falei, não, ela é minha sogra. Eu não ficava explicando para o pessoal, ela é minha sogra. Então eu entrava nos papéis, qual o seu nome? Lúcia, dava, minha sogra. Até que um dia ela chegou para mim e ela falou assim: agora eu posso morrer tranquila, porque eu sei que o Milton está bem acompanhado, porque tem você. Então a gente tem amizade. O Natal, por exemplo, o ano passado, esse ano, nós vamos na casa da filha do Milton, onde vem a mãe dela, o atual esposo, estarei eu e meu marido também. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto, porque é uma família. Não tem como. Não deve partir da gente as exclusões. Mas se o outro não inclui a gente, ok, é uma escolha do outro e a vida que segue, né? Mas no seu caso, deu Exatamente. certo. Você incluiu, eles também te incluíram, deu tudo certo. No final, deu tudo É, certo. deu mesmo. Uma última pergunta. Para a filha da Juliana também foi Barras? Para a filha da Juliana, eu usei bastante MTV SS não, eu usei o mimetização, bastante. E ela ficava muito incomodada, você não tem noção como foi Nossa. difícil, que ela não parava quieta na maca, como era difícil, porque a mimetização a gente pega aqui e aqui no cóccix, né? Isso, E ela falava, minha coluna tá boa, não tem problema na coluna. E mal sabia ela o que a gente estava transformando ali na energia dela, né? E eu usei muito para elas as intervenções do inteligência sistêmica, que são frases de solução. Então, teve um momento que, assim, a gente não fala Ctrl+C, Ctrl+V no sistema familiar. Ela viu, sim. naqueles 5 aninhos dela, a mãe, a avó e a mãe com papel invertido. O que você achava que acontecia no coraçãozinho dela? Nossa. Ela tinha uma necessidade de cuidar da mãe. Okay? A mãe era o tudo. Ela tinha que cuidar da mãe. E um dia eu falei, vamos fazer uma brincadeira? Olha nos olhos da mamãe, agora eu vou falar uma frase, mas você só vai falar se tocar o seu coração. Ela fez assim para mim. Que a gente, quando ela chegava,
Então a gente desenhava, tinha hidrocor, tudo. Então, primeiro ela desenhava, fazia um desenho para mim, depois que começava a sessão com ela, né? Com criança, a gente tem uma outra abordagem, completamente diferente do que trabalha psicoterapia com adulto. E eu sempre trabalho com a mãe junto, ou o pai. Eu nunca trabalho, nunca levo a criança sozinha e fico com a criança sozinha. É um trabalho em conjunto ali. E aí, um dia eu cheguei para ela e falei, vamos fazer uma brincadeira? Agora você vai olhar no olhinho da mãe e falar, mamãe querida, eu sinto muito, eu sou muito pequenininha no sistema, e você é a mamãe e eu sou a filhinha. E uma filhinha não tem que cuidar da mamãe. Mas ela derramou umas lágrimas, assim. Né? E naquele momento, a partir daquele momento, ela parou de roer as unhas. Né? Que foi uma intervenção que eu fiz para que ela tomasse consciência que a mamãe era a mamãe e só uma mamãe pode cuidar de uma filhinha. E que ela não precisava mais cuidar da mamãe. E aí foi quando, acho que dentro do coraçãozinho dela, ela fez esse movimento. E saiu do emaranhamento, né? Porque a tendência ali seria a repetição. Daqui a alguns anos, ela estaria nesse movimento com a vida dela parada para poder cuidar da mãe. Sim. Então, as crianças, o trabalho de intervenção com as frases sistêmicas com criança é tiro e queda, é rapidinho. Né? Eu já tive várias crianças de dificuldades escolares, tudo só com frase sistêmica. Só de chegar e falar, vamos brincar aqui com a mamãe e com o papai, ele solta uma frase e os pais entendem bem qual é o papel deles, voltam para o papel deles e a criança volta de novo para o seu lugar, que é o de criança no sistema, não é de grande. Não tem que cuidar dos grandes do sistema. Que legal, que foi uma dessas frases, desses ensinamentos que você passou, que eu melhorei a questão de cuidar dos meus pais. Uma vez hoje também. É bem mais leve. Eu lembro de você, Lúcia, aquela vez que você chegou desesperada no consultório, que você estava muito desesperada. Daí eu lembro que eu só falei uma frase para você, de você ser pequena diante dos pais. Que os pais eram grandes e você pequena. E você me fez momento, encaixou dentro e do você seu me fez e você me fez uma pergunta. Quem é a filha mais velha? É você? Eu falei, não. Então você vai só ajudar. E eu passei a ser só ajudar. Ficou leve. Então, hoje, por exemplo, agora, por exemplo, eu começava a chegar o sábado, que é meu plantão, tudo, fazer almoço. Eu falei, não, a partir de agora eu compro a Marmitex, a gente senta todo mundo para comer, mas o tempo que eu tô lá, desde a hora que eu chego de manhã, a hora que eu vou embora à noite, eu fico com meus pais. Dá tempo de conversar. Eu não fico lá cozinhando para depois pôr a comida cansada, acabada, não. A gente vai sentar e tá tempo de ficar conversando com eles. Isso é muito gostoso. Então, cada vez que eu vou me despedir, ou eu falo para eles assim, eu amo vocês, vocês são muito importantes para mim. Todas as vezes o meu pai fala assim para mim, você não precisa falar, a gente sente. E a minha mãe responde, eu te amo igualmente. Então, tá uma delícia. A vida, a gente tem que fazer realmente a vida ficar leve. E é você que ajuda a fazer isso. Aí, essa é a minha missão, sabe, no mundo. É mostrar para as pessoas que é possível ser leve, que a vida pode ser mais leve. E não quer dizer que os problemas vão acabar, não quer dizer que os problemas da Juliana acabaram. Agora, ainda que ela está separada, ficou mais complexo ainda. Antes ela ainda tinha mãe e pai, há 10, 15 anos atrás. Agora ela é tão jovem, ela não tem irmãos assim, que os meios irmãos estão na vida dela. Ela realmente está tendo que enfrentar essa barra, ela e a conexão divina dela, né? E mesmo assim, olha a leveza que tá. Só uma última coisinha. Uma coisa que eu fiz quando eu me separei, que eu achei que estava muito pesado, eu pensei assim comigo, falei assim, eu vou me comportar como se eu tivesse viúva, porque viúva eu tenho que arregaçar a manga e vou fazer acontecer. Eu fiz isso até um tempo, porque depois de um tempo que o meu ex-marido foi namorar, mas até isso eu arregacei a manga e falei, eu vou ser viúva, eu não vou ficar reclamando para ninguém da situação e nem me fazer de vítima da situação. Não sei se isso te ajuda, Ju,
mas é um jeitinho de a gente partir e conseguir ser vitoriosa. Vou desligar meu microfone, falei o suficiente, agora eu vou ouvir. Ai, adorei a Lúcia. Não, Bom, ela é primeira alegre, coisa divertida. Imagina é, ser alegre, a divertida minha, mesmo. a minha meta de vida é isso aí, Lúcia, é juntar todo mundo, entendeu? Eu com meu novo marido, ele com a nova esposa, todo mundo junto, reunido no churrasco. Essa é a minha meta, né? Não sei se isso, né, vai ser possível do lado de lá, né? Por ele, que, né, ele ainda tá naquela fase assim, pedindo para voltar, né? E assim, ele tá entendendo ainda que não vai ter volta, que é assim mesmo, né? Eu tô dando tempo dele, né? Ele tá naquela fase ali de perseguindo na internet para ver se eu não tô arrumando ninguém. Essa fase chata. Vai Mas passar. umas coisas que eu queria, assim, falar sobre a experiência das barras, né? Quando ela falou assim, a gente vai fazer a terapia, a gente vai fazer essas conversas, né, tal, e tem a sessão das barras, né, que você vai deitar na maca e a gente vai fazer. Eu falei, tá bom. Eu fiquei curiosa para saber o que era esse trem, que eu nunca tinha ouvido falar, falei, não sei o que é, mas vamos lá, né? Vou fazer. Eu sou uma pessoa assim que eu sempre gostei do mundo místico, do oculto, né? Isso assim, antes até da religião entrar na minha vida. A minha formação assim religiosa, né, do meu pai e da minha mãe foi de espírita, kardecista. Eu fui conhecer a Umbanda já bem mais velha, junto com esse meu ex-marido, né? Então nós fomos para a Umbanda juntos, conhecemos juntos, casamos na Umbanda, né? Então a gente tem uma história, né, nessa parte religiosa. Então eu sempre gostei dessas coisas. Então eu pensei, bom, ruim não é, eu já acredito em tudo isso, eu sou aquela que eu acredito em tudo que me fala, né? Nessa parte oculta, assim. Então, quando ela falou das barras, né, que era uma limpeza energética, eu falei, ah, beleza. Aí a minha primeira experiência, eu deitei na maca e ela ficou lá com os dedinhos aqui, 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 tal, tal, tal. Quase dormindo, né, relaxando, porque é uma pessoa que não para, imagina. Eu estava lá cuidando da minha mãe, cuidando do marido, cuidando da filha, trabalhando para sustentar todo mundo e todos, tudo nas minhas costas, né? Aí você bota você numa maca, que você tem que ficar lá 40 minutos parada, pronto. É o sonho. Eu falo que as mulheres vão para o salão também, né? Tem um procedimento no salão que eu faço que é de alisamento. A cliente tem que ficar 1h30 com o produto do cabelo. Aí elas ficam lá sentadas, né? Eu falo assim, eu pergunto para elas, quando que você fica 1h30 sentada na tua casa sem fazer nada? Elas nunca. Eu falei, então aproveita e descansa, mulher. Fica aí no zap, fica jogando joguinho, mas fica aí tranquila. Então, assim, para mim foi relaxante, mas eu confesso que eu fiquei pensando assim, esse negócio aqui, não, sei lá, não tô sentindo nada, né? Assim, tá relaxante, né? Legal, mas eu acho que isso aqui não vai mudar minha vida. Aí eu fui para casa. Gente, a primeira semana, depois da primeira sessão, parece que, como se fosse, ela até explicou, para mim, quando ela me explicou, ela deu uma, esqueci, ela comparou como se fosse um computador. Quando tá tudo sujo, você formata e limpa o computador e o computador roda melhor. Eu me senti exatamente assim. Coisas que eu procrastinava para fazer, que eu não conseguia fazer, porque eu tinha tantos. Eu me achava procrastinadora. Na verdade, eu tinha 1000 tarefas a cumprir, eu não conseguia cumprir todas elas, só isso, né? Porque eu sou humana. Então, eu comecei a ter uma organização melhor na minha vida, a colocar os horários, as tarefas, o que eu tinha que fazer primeiro, as prioridades, coisas que eu não fazia. Tipo, eu tinha que mandar uma resenha de uns produtos para um cara lá para tentar fazer uns produtos para mim, né? E eu enrolava para fazer isso. Fiz. De ter o texto, fiz, assim, coisas que eu enrolava há muito tempo. O negócio desenrolou, né? A parte do trabalho também, muita coisa, assim. Eu senti uma leveza mesmo. Algo de muito pesado que eu não entendi e saiu de mim. E é como se fosse a limpeza mesmo do computador na mente,
e você começa a ver as coisas com mais clareza. Então, acho que juntou tanto a parte da terapia que ela conversava comigo e falava as coisas, junto com essa limpeza. Então, assim, foi um combo, assim, um super combo. E logo eu estava muito desconectada da minha espiritualidade. Eu acho que eu já tinha perdido a fé, a conexão, porque é tantos problemas, né? Que a gente desacredita às vezes, né? Eu acho que muita gente chega nesse nível de, de você duvidar de tudo né? E assim, a parte da minha reconexão com a religião foi muito importante mesmo. E, e hoje, né, estando que ela falou assim, sozinha, porque eu não tenho, eu tenho que passar por tudo isso hoje, é eu não tenho a quem recorrer, né? Vamos supor, se eu tiver uma conta atrasada, eu não tenho a quem pedir dinheiro, nada, não tenho, né? Às vezes eu até penso, nossa, eu não posso ficar doente, quem vai cuidar de mim, né? Então, hoje eu não me sinto sozinha, de nenhuma maneira. Eu sou abençoada por ter uma religião maravilhosa, onde eu tenho um amparo muito bom dos meus guias, da minha espiritualidade. Eu tenho formas de conexão, de me conectar. Eu tenho a terapia para me ajudar quando eu não estou bem, quando eu estou sentindo que os meus sentimentos estão meio complicados. Já, Patrícia, marca uma sessão. Precisamos conversar. Preciso da minha terapeuta, né? Então, eu tenho várias coisas, várias vertentes onde eu posso me aconselhar, né? Então a gente aprende que a gente não está sozinha no mundo, não, mesmo que a gente pense. Então, assim, eu tenho toda a parte espiritual que me protege, que me ajuda, que me aconselha. Tenho aqui na Terra os amigos, tenho uma terapeuta maravilhosa, né? Eu tenho tantos recursos que podem me ajudar, e os recursos eles estão aí para gente. Só que às vezes a gente não vê, não enxerga. E a gente é muito assim autossuficiente, a gente não quer pedir ajuda. Então eu aprendi a passar por cima desse orgulho, pedir ajuda, fala, não sou o suficiente só eu mesma, eu preciso de ajuda sim. E a gente tem que ter o coração muito aberto para receber, né, os conselhos também e para a gente mudar, para a gente se transformar, porque eu não sou perfeita, eu tenho bastante defeito ainda, eu estou trabalhando tudo isso ainda. A Patrícia vai ter que me aguentar bastante ainda. Mas, assim, é muito gostoso a gente ver também a nossa evolução, né? E eu acho que hoje, estando separada e sozinha, eu nunca me senti tão bem sozinha na minha vida. Que eu tô com a minha própria companhia, eu me conectei verdadeiramente hoje, né, com a minha religião. Acho que a religião, a espiritualidade é muito importante na nossa vida, seja ela qual religião for. A religião, ela vem do sentido de religar, né? Religar você com Deus. Então, não importa. Eu acho que catalogado existem, acho que umas 600 religiões. Então, vai ter uma que a gente vai se achar, que a gente vai se encontrar. E é isso que é importante, né? A gente saber que a gente não tá sozinha mesmo nesse mundo, e assim, saber que meu pai e minha mãe tá lá, né? Que nem a Patrícia, eu tive experiências, assim, surreais de poder conversar com os meus pais, né? E eles vinham trazer mensagens que acalmou meu coração e que, assim, hoje eu tenho a certeza absoluta que eu tô no caminho certo. E sim, os problemas vão vir, gente, sempre vai, mas eu aprendi com a Patrícia a levar a vida com mais leveza, mais Bom, alegria. é o seguinte, já é 9h30, e normalmente esse grupo é só até as 9 horas, hoje nós estamos bastante horário, para não ter que prender vocês mais, um tempo também para o vídeo não ficar tão longo. Então, assim, agradecer a presença de todos vocês que puderam participar do Zoom aqui com a gente, e agradecer também as terapeutas que estão aqui, que reconhecem, sabem dessa nossa jornada de poder ir em busca de muitos conhecimentos para ajudar todos os tipos de pessoas, né? Porque a gente vai receber pessoas que são ateus, pessoas que
pessoas de todos os tipos, de todas as religiões, e a gente poder ter um ambiente amoroso, gentil, em que todos são bem-vindos, todas as crenças são bem-vindas. E aí a gente ter as ferramentas ali para poder ajudar essas pessoas. Ninguém perguntou qual foi a técnica que eu usei com o primeiro marido dela. Eu usei com o primeiro marido dela, foi cura prânica, psicoterapia prânica. Né? Já usei uma outra técnica com ele, usei também bastante facilitação de entidades, porque como ele também é um bandista, então ele não tinha preconceito com isso, então nós ajudamos ele assim. Já, por exemplo, se aparece aqui, eu já atendi várias, que às vezes os clientes trazem a mãe, a avó, então eu sempre observo qual é a crença delas. Então, quantas e quantas vezes eu fiz os tratamentos e elas rezando o terço aqui enquanto eu estava fazendo o tratamento. Né? Então, é você poder incluir, né, atender as crianças, que é um outro jeito de atender elas, mas você ter assim várias ferramentas para aquele tipo de atendimento ali. E você poder olhar para o cliente e falar, e essa técnica vai ajudar esse cliente, já essa outra técnica não vai, por conta de quem é aquela pessoa, né? Dos limites que ela tem ali para esse tipo de atendimento. Então, nesses 24 anos que eu tenho consultório, eu fui buscando muitas técnicas diferentes. E as que eu mais achei que é contribuição, elas ficaram, e a gente atende aqui com várias técnicas diferentes. Porque nós somos seres espirituais, temos uma experiência humana, né? Só atender uma pessoa com conversa, muitas vezes com a psicoterapia, muitas vezes nós não vamos alcançar dores profundas daquela alma. Já com essa possibilidade dos trabalhos energéticos, é tudo muito rápido. Um caso como o da Juliana, se ela tivesse procurado um psicólogo tradicional, talvez ela ficasse 4, 5 anos lá, né? E assim, em 10 sessões ela ter mudado tudo, eu acho tudo isso muito incrível, né? Através desses processos energéticos, o quanto melhora rápido. Então, um trabalho de um terapeuta holístico é isso, é holístico mesmo, são muitas técnicas diferentes, muitas coisas diferentes que a gente traz. Então, agradeço muito a todos vocês, um grande abraço e até terça-feira que vem. E tudo de bom aí para vocês. Um beijo grande no coração de todas vocês. Muita gratidão, Ju, por você ter aceito o meu convite. Eu adorei. Eu já vi essas aulas gravadas já no YouTube, mas quando der eu vou entrar também para participar, que eu gosto. Eu falo pouco, né, gente? Ai, olha. Sempre bem-vinda. Foi só entrar, ficou meia hora a mais. É que eu sou cabeleireira, cabeleireira fala mesmo. Fala mais com a boca. E se vocês moram aqui na nossa região, estão precisando cuidar, ela cuida de todo tipo de cabelo, não é só de cacho, né? Como ela é especializada em cacho. Então, se conhece pessoas cacheadas aí que precisam de cuidados, eu super indico o trabalho da Juliana, tá bom? Um beijo grande aí para todas vocês. E agora eu vou derrubar aqui a nossa live.